Esse foi o dia em que eu resolvi dar um basta no medo da minha vida. O medo sempre foi central em todos os meus sonhos e desejos. Eu criei esse canal há 9 anos atrás e na época era divertido, mas depois que eu cresci, o medo de estar em uma posição tão grande de vulnerabilidade era maior. Eu me tornei adolescente e os meus amigos, o que eles iam achar disso? Será que eles não vão achar que eu tô sem trabalho ou que eu tô perdendo tempo com coisas que não são tão importantes? O medo me parou, e mais uma vez ele venceu. Foram 9 anos sem postar nada por aqui. Eu cresci e as redes sociais estavam bombando como nunca. E se eu começasse a postar mais no Instagram? Então, bora! Eu já gosto mesmo de fazer vídeos, mas eis o problema. Eu percebi que o sistema te faz pensar que você precisa agradar e você precisa da aprovação dos outros. As curtidas se tornam o seu principal combustível para produzir conteúdo, e você quer isso cada vez mais, mais e mais. E o meu eu adolescente percebeu uma coisa interessante. Quando eu aparecia de biquíni, eu tinha mais engajamento do que fotos comuns. Por que será que isso acontecia? Infelizmente, eu caí nessa armadilha de expor o meu corpo para agradar mais os outros. Eu era nova e não via quão vazio é você se sujeitar a uma situação como essa. Eu era nova e extremamente imatura. Eu estava ali justamente para jogar o jogo do algoritmo. Eu entendia os números como aplausos e eu queria cada vez mais, mais, mais. Eu ficava naquela busca incessante pelo perfeccionismo e principalmente pelo engajamento. E hoje eu entendo que esse público que me acompanhava, ele era um público majoritariamente masculino. Por que será? Por que será que eles me acompanhavam? É lógico que era por conta da minha beleza, mas hoje eu entendo que para mim esse público ele não tem mais valor. Eu não quero mais que as pessoas ficam olhando para mim justamente por conta de beleza. Eu tenho muitos outros valores que são superiores a esse. E aí eu passei a fazer conteúdos de marketing e criatividade. Já era a área que eu estudava, né? Inclusive, eu estudei por conta do medo de ficar sem emprego. Eu, particularmente, nunca tive o tal sonho de, vou fazer uma faculdade. Então, eu fiz por causa do medo. Mas tá tudo bem. Hoje eu agradeço por ter feito a faculdade. Afinal, se eu não tivesse feito, eu não teria a oportunidade de ter encontrado com o amor da minha vida. Então, em um dia eu tive um problema gravíssimo. A empresa que eu trabalhava estava em seu pior momento. Todos os dias eu me deslocava para essa empresa em questão, justamente para perder o meu tempo. Eu chegava, sentava na minha cadeira, pegava o meu celular e tinha o quê? Reclamação. Reclamação sobre a falta da minha resposta, sobre os boletos que não foram pagos, reclamações que inclusive eu não conseguia suprir. Eu mandava os meus fornecedores, né, quem eu tinha o relacionamento, falar com o financeiro não respondia, eles voltavam para mim porque eu era o primeiro contato. E eu, de certa forma, tinha desenvolvido um relacionamento ali com aquelas pessoas, elas eram importantes comercialmente para mim. Então foi uma época de muita ansiedade, foi uma época de muitas ligações, eu me sentia atendente inclusive do saque, só ouvia reclamação. Então eu ficava realmente muito perdida. E foi diante do medo de ter perdido o emprego que eu transformei esse sentimento em motivação para fazer diferente. E comecei a gravar vídeos ensinando as pessoas a fazerem vídeos no Instagram. Diante dessa fase de autoconhecimento, eu empreendi no mercado audiovisual. Inclusive, faço isso até hoje, produzindo conteúdos em vídeos para marcas. E para entender um pouco mais sobre como eu poderia evoluir, eu passei a ler diversos livros, seja de autoajuda, empreendedorismo, conhecimento pessoal, marketing e até mesmo espiritualidade. E a partir desse período também eu comecei a ler a Bíblia, e eu me apeguei muito a Deus. Mas eu tinha medo de expor esse amor e gerar conflitos com pessoas que têm crenças diferentes. E ao fim dessa jornada em que eu me conhecia mais, percebi que os grandes gurus de marketing que existem hoje nas redes, eles têm medo de que as pessoas descubram que eles não passam de uma farsa. Algumas das dicas dos gurus podem até funcionar, mas por um curto prazo. Eu mesmo já apliquei algumas coisas e não tive grandes resultados. Pelo contrário, quando eu estava ensinando realmente as pessoas a produzirem conteúdo no Instagram, eu percebi uma coisa interessante. Os meus vídeos que tinham temas de viagem eram os vídeos que mais tinham alcance, então eu foquei nisso. Só que por trás daquela pessoa que estava ensinando, eu nunca mostrei a minha profundidade, eu não me permitia ser eu. Eu simplesmente estava ali para ensinar o conteúdo e ir embora. Ninguém sabia sobre a minha família, se eu era casada ou não.
Aonde morava, o que a Vitória sentia, o que ela acreditava, quais eram os gostos. Eu não mostrava realmente nada, não me permitia, porque eu queria estar ali na caixinha 100% perfeita de ser a pessoa que vai ensinar. Então, se eu mostrasse a minha fragilidade, não vai soar tão profissional como eu gostaria de soar, porque eu tinha a expectativa de vender os meus infoprodutos. E para alguém comprar de mim os meus cursos, é claro que essa pessoa ela tinha que me ter a melhor visão possível. E hoje eu discordo completamente disso. Hoje o essencial é a pessoa ter um relacionamento, ter uma proximidade, gerar a identificação é o mais importante. Mas eu não via dessa forma, eu queria estar ali na pose da pessoa que é plena. E outra coisa também, muitas pessoas, né, existem perfis e perfis. Eu super simpatizo com pessoas que são como eu. E muito nesse mundo digital que todo mundo quer se mostrar o maioral e eu sou perfeito, eu sou incrível, acontece muito de que as pessoas aparecerem arrumadas o tempo todo. Meu cabelo tá bom, minha maquiagem tá boa, bota um filtro aí. E esse vício que a gente fica de às vezes aparecer num story. Se for um conteúdo mais longo, tudo bem. Mas até num story que você vai aparecer ali, vai ficar só 24 horas, você criar essas regras, você criar bloqueios mentais na sua cabeça, isso é muito ruim. Então não faça isso. Procure amar um pouco mais você e entender que as pessoas, tudo bem, a espinha vai existir. E tá tudo bem. O cabelo com frizz, ele vai existir também. E tá tudo bem. Ninguém tem nada a ver com isso, você não precisa ser uma boneca, né. E eu, por muito tempo, fui essa boneca. Eu queria parecer sempre bonita, eu não queria mostrar os meus cabelos desarrumados, eu queria estar sempre intacta. E isso pra mim foi um erro, porque o que aconteceu? As pessoas me seguiam por eu ser professora e, ao mesmo tempo, não criou-se essa conexão, essa identificação. Então, facilmente, as pessoas não lembram mais que eu existo. Eu tenho certeza disso. E hoje eu tenho uma base maior de seguidores, uma quantidade maior de pessoas que me seguiram meramente por conta da Vitória boneca e não mais a Vitória humana, a Vitória real, a Vitória 100% que tá aqui hoje. E para você ter noção, eu chegava num nível de que às vezes eu não postava determinado story, não postava determinada coisa pessoal, porque eu falava assim: nossa, vai gerar um estranhismo e as pessoas vão deixar de me seguir. Então eu me preocupava com os números do Instagram. E o que são os números? Os números são meramente pessoas ali que estão te acompanhando, mas não te acompanham, porque o algoritmo não entrega para elas. Então, só uma partezinha daquela sua base é quem vai receber seus conteúdos, e se esse conteúdo for bom, ele entrega para mais. Então eu tinha medo de, às vezes, expor demais essa bolha, sair um pouco da bolha, chegar a mais pessoas e elas lá me dando um follow. Sendo que hoje eu tinha que agradecer a essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que elas não estão ali tendo interesse em me ver e, consequentemente, todos os conteúdos que eu tô produzindo, eu tenho esse número no meu perfil, ele não engaja, é um número fantasma. Ou seja, esse número não tem valor para mim, porque querendo ou não, eu preciso de pessoas que conversem comigo. Eu sou muito aberta a conversas, eu gosto muito de ver os comentários, eu respondo todos, no Instagram também todos os comentários, os posts, o direct, porque eu gosto dessa troca. E não haver essa troca porque a pessoa realmente não tá me acompanhando é ruim. Então é melhor que ela realmente vá para outro lugar, vá para outro criador e tá tudo bem, esse não é o fim do mundo. E eu ainda tenho muitos medos. Tenho medo, de novo, de me deixar levar pela opinião dos outros. Tenho medo de um vídeo como esse não ter nenhuma view. Tenho medo de virar uma boneca dos gurus de novo. Mas o que importa é que passar por todos esses medos me tornou quem eu sou hoje. Imperfeita, autêntica, que tem muito a aprender e, acima de tudo, feliz. Eu não vou permitir que o medo me pare mais uma vez.